Oi, gente, aqui é a Mar e eu venho hoje conversar com vocês, como toda segunda-feira eu costumo fazer, né? Vim papear um pouquinho sobre assuntos diversos, mas dentro desse universo da mulher empreendedora que trabalha em casa. Então, hoje eu separei algumas dicas de pessoas bem-sucedidas, o que elas praticam, como elas vivem, o que elas comem. Eu vou estar conversando com vocês sobre isso. Bora? Não é bem o que eles comem onde vivem, né? Mas alguns hábitos que eles têm e que eu acho bacana a gente estar aqui trocando, né, essas informações para que de repente possa influenciar a gente também a praticá-los. Não que a gente vá se tornar os grandes milionários que eles são, mas que a gente possa de repente estar criando hábitos novos que venham ajudar a gente a, né, lutar aí pelo que a gente sonha, pelo que a gente quer para nós e para nossa família, certo? Bom, a primeira, o primeiro hábito que eles costumam praticar, não que seja mais importante, tá? Mas listando aqui, o primeiro que eles costumam praticar é tem a ver com alguns vídeos que eu fiz aqui já para o canal falando sobre metas, é estabelecer metas claras. Eu acredito que eu tenha falado isso nos vídeos, da gente criar metas alcançáveis, né? Metas que a gente consegue fazer, realizar, para que a gente chegue no objetivo que é de ter uma vida estável, né? De ter uma vida financeira ok. E essas metas, elas têm que ser alcançáveis. Não adianta, como eu falei lá no vídeo, não lembro qual deles, mas que eu falei, criar metas tipo, eu quero US$ 1 milhão na minha conta até o final do ano. Inalcançável o bebê, né? Não dá. Então, você criar metas que você vai praticar diariamente para alcançar o objetivo que você quer, tem que ser metas alcançáveis, né? Metas tangíveis, metas que você consegue realmente realizar e que está de acordo com a sua realidade, certo? Então, a primeira dica, o primeiro hábito que eles têm é de traçar metas alcançáveis. A segunda é que eu falei, eu acho que no vídeo das lojas, se vale a pena ter loja virtual, que eu encerro falando sobre estudar. E é um hábito que eles têm, né? As pessoas, quando, mesmo que elas alcançam lá o patamar que elas almejam, o objetivo que elas almejam, elas não deixam de estudar. Porque o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, toda hora tem uma coisa nova surgindo. Nós estamos aí diante da inteligência artificial. Toda vez que eu abro aqui o TikTok, que eu sigo um rapaz que fala sobre inteligência artificial, todo dia, se bobear 2, 3 vezes por dia, ele mostra uma coisa diferente em relação à inteligência artificial. No empreendedorismo, a mesma coisa. Todos os dias a gente acha uma forma diferente de fazer o nosso marketing, uma forma diferente de trabalhar com a nossa empresa. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando através dos estudos. Não adianta você colocar, como eu falei, você não vai abrir o Canva, né? Como a maioria das papeleiras estão trabalhando muito com o Canva para criar os produtos, né? Se você não souber mexer. Se você não tiver conhecimento básico de cores, de tipografia, mas está tudo pronto lá, Má. Ok, mas se você tiver um conhecimento maior e que você possa usar aqueles modelos, mas alterando conforme o seu conhecimento, vai ser mais, como eu vou dizer, tem mais a ver com você, com a sua empresa, do que você pegar lá, copiar e colar, sabe? Então você tem que estudar. Não adianta, gente. Novas ferramentas, novas máquinas, tudo estão surgindo assim, numa rapidez que a gente tem que dominar, senão a gente fica para trás. Então, algo que eles praticam, as pessoas bem-sucedidas, é estar sempre estudando, sempre antenado no mercado, sempre antenado nas tendências, né? Então, a gente tem que estudar para que a gente consiga manter, né, esse foco, as metas, assim, para a gente estar fazendo, realizando, certo? Então, primeiro, estabelecer metas, né, alcançáveis. Segundo, você continuar estudando.
tá? O terceiro, persistência. Gente, quantas vezes eu aqui no meu cantelier, sabe, no meu cantinho trabalhando, eu pensei em desistir. Quantas vezes eu chorei, falei, não, isso não é para mim, isso não vai dar certo. Não que tenha dado 100% certo, da forma como eu visualizo, né? Mas eu sempre fico assim, meu, não é por aí, não é isso que eu vou fazer, vou mudar, vou fazer algo totalmente diferente. Cheguei a fazer coisas diferentes, né? Mas dentro do design gráfico, que envolve o artesanato, a papelaria, né? A confecção de cadernos e tal, eu optei por persistir. Né? Muita coisa que eu tenho aqui no meu cantelier, muita coisa eu consegui graças à minha persistência nessa área. Lógico que eu tenho ajuda de pessoas, né? Mas a maioria das coisas que eu tenho aqui eu consegui pagar porque eu persisti e as coisas aconteceram. Eu conheço pessoas que começam a fazer algo na semana, aí, vendi só um, vendi só dois. Não é isso que eu quero, eu queria fechar a semana com não sei quantos mil no bolso. Filho, tudo tem um começo, você tem que começar e persistir, né? Estudar, traçar metas alcançáveis, é isso que você tem que fazer. Muitas pessoas desistem no primeiro empecilho, na primeira barreira, na primeira cara feia, no primeiro não. E essas pessoas bem-sucedidas, elas persistem. É isso que eu acredito, esse é o meu sonho, é disso que eu vou sobreviver, ou viver a mais, né, com mais oportunidades, então é nisso que eu vou investir. Agora, no primeiro não, ou na primeira venda que não alcançou aquele número que você imaginava, já vou desistir, isso não é para mim. Não. Pessoas bem-sucedidas são persistentes, certo? A gente precisa, a outra é riscos, né? Eles tomam decisões, mas pensando no risco. Quando eu mudei da papelaria artesanal, né, da encadernação artesanal, com linhas, né, costurada, e mudei para a encadernação com ariô, eu relutei um pouquinho, porque quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu sou fã da encadernação, sou apaixonada pela encadernação artesanal com agulha e linha. Mas a gente tem que ir conforme o mercado. O mercado que eu almejo, que eu trabalho, que eu conheço, são de pessoas que estão habituadas ao Airiô. Quando eu mudei, foi um risco pensado. Não foi assim, vou fazer. Não, eu pesquisei o mercado, eu estudei casos, né, ou cases que a gente fala, de pessoas que estavam faturando bem nesse mercado. Eu aprendi a lidar, né, a mexer com a máquina, com a furação. Então, a gente tem que colocar no mercado produtos, ter um pouquinho da ousadia de colocar, mas desde que a gente tenha um risco de errar muito pequeno. E isso você só alcança se você estudar o mercado, se você estudar as ferramentas que você vai usar, certo? E aí você conseguir fazer como fala, você consegue tomar decisões de risco, né? Mas você tem que saber onde você está entrando e o que você vai fazer. Você tem que entender, volta aquele tópico dos estudos, né? Você tem que estudar o mercado, você tem que estudar as ferramentas para conseguir praticar esse investimento de risco, essa atitude de risco que você tem em relação ao que você está fazendo, certo? Então, se arriscar, mas conhecendo o território, conhecendo o mercado que você está entrando. Bom, outro hábito, né, outra prática deles é da resiliência.
É fato que muitas vezes, quando a gente está trabalhando no nosso mercado, na nossa área, existam outros profissionais. E esses profissionais, se a gente para no tempo, esses profissionais vão passar à frente. E a gente corre o risco de falir. Porque a gente parou no tempo, não estudou, não se arriscou, não, enfim, né? E a gente corre o risco de ir à falência ou de falhar na venda de algum produto, aquele produto não saiu bem como você imaginava, tal. E a resiliência nesse caso é a gente se recuperar do baque que a gente sofreu e continuar. Então, isso é muito comum entre as pessoas bem-sucedidas. Não é porque elas são bem-sucedidas que elas não erram, que elas não falem, no falir, né? Elas não venham falhar ou falir. Não é por isso que elas sempre vão ter resultados positivos. Eu costumo lembrar muito de uma situação que uma pessoa abriu um negócio que na cidade, aqui na cidade até então era inédito, não tinha. E conforme ela foi trabalhando, né, os outros começaram a olhar e ver que a pessoa estava, né, conseguindo um lugar no mercado, porque ele era o único na cidade que vendia aquilo. As pessoas começaram a copiar e fazer a mesma coisa que ele. E aí ele meio que deu uma quebrada, porque outras pessoas apareceram fazendo a mesma coisa que ele. E isso gerou, né, aquela insegurança e obviamente que diminuiu a venda do produto que ele estava acostumado a fazer e vender muito. E aí ele deu uma pausa, continuando trabalhando, o que eu quero dizer, a pausa assim, é a empolgação, né? A empolgação dele deu uma diminuída e ele foi estudar o mercado de novo e ver o que ele poderia colocar lá no estabelecimento dele que pudesse gerar também mais vendas, além daquilo que já estavam copiando dele. Então é o que eu costumo falar aqui em casa, assim, para os conhecidos. Se você se arrisca a vender algo que já tem no mercado, já falei aqui no canal também, procure ter um diferencial, né? Porque isso vai permitir que você venha, depois de um baque, você volte a vender novamente, né? Porque tudo que a gente faz, alguém vai copiar da gente, alguém vai fazer igual a gente. Então, o legal é você ter o seu diferencial para que você volte das cinzas, né? Caso dê uma quebrada, e você consiga se manter no mercado. Tá? Então, a resiliência é muito importante na vida dessas pessoas bem-sucedidas. Outra coisa, né, que tem a ver com aquele que eu falei há pouco, da pessoa que não persiste, né, logo no primeiro não, ou no primeiro, na primeira venda pequena, já para, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa, né? Então, a persistência em se manter no mercado tem a ver também com uma visão a longo prazo. O que que acontece? Muitas pessoas, por exemplo, a Má vende papelaria, né? Cadernos, enfim, produtos feitos com encadernação, vende caneta, lápis, essas coisas de papelaria. Eu também vou. Ela deve ganhar uma grana, porque as pessoas só veem, né, o que querem ver nas redes sociais, isso é assim. Então, eu vou fazer igual a Má. Beleza. Só que aquilo que a gente vai cair no que eu falei da persistência. A pessoa acredita que ela vai sentar na frente do computador e tudo vai se fazer de forma mágica. E que ela já vai ganhar dinheiro já no primeiro dia que ela anunciar um caderno. Gente, não é assim que funciona, né? Então, os grandes empresários, tal, eles têm uma visão a longo prazo, porque você está investindo agora e ao longo prazo você vai ter essa rentabilidade, né, que você quer de forma sustentável. Né? Essa riqueza vai vir para você de forma sustentável, ela vai se manter, mas você tem que pensar a longo prazo. Bom, olha, eu vou abrir agora a papelaria, só que eu sei que até eu ser conhecida no mercado, na minha cidade ou no Brasil,
vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que investir em publicidade, eu vou ter que ficar todos os dias postando novidades, trazendo, né, informações para as pessoas que estão nas redes sociais. Eu tenho que andar conforme o mercado, né? Ou seja, o que o mercado está fazendo com o marketing. É TikTok, é Reels, é Stories, são formas de publicidade que eu tenho que estudar. E isso vai tempo, não é da noite para o dia, certo? Porque se você quer da noite para o dia, você teria que estar já acontecendo, né? E você está começando. Então, todo mundo que começa, começa de forma lenta. E é bom você ter essa visão a longo prazo, porque de imediato não se fica rico. De imediato não se alcança a estabilidade financeira. Não estou querendo dizer que tudo que você faz vai te levar à riqueza, mas à estabilidade financeira, melhor dizendo, né? Então, essa estabilidade financeira, ela vem com o tempo. Se você não tem uma visão a longo prazo, você vai se frustrar, a persistência vai sumir e vai ser mais algo que você iniciou e não continuou, não concluiu, certo? Então, eu separei essas dicas, tem muito mais aí, de repente eu deixo para um segundo vídeo, mas eu acredito que já deu para dar aquela, né, aquele apanhado assim para quem está começando, para quem quer começar. E hábitos de pessoas bem-sucedidas podem ser também um exemplo para a gente, um incentivo, uma motivação. Então, se a gente olhar esses hábitos que eu citei, você vai ver que tem uma ligação com aquilo que você pretende. E praticá-los pode ser algo bem bacana para que você se coloque no mercado e assim você consiga alcançar o seu objetivo maior, certo? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se de repente eu fizer um segundo vídeo, obviamente vocês vão aqui, né, saber. Por isso não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir e de acionar o sininho para receberem os novos vídeos, certo? Então fico por aqui, beijoquitas mil, tchau!